Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 1. A aula de hoje, então, a gente vai estudar parte da inclusão de conjuntos, tá? Então, a gente vai estudar relações entre conjuntos, né? Relacionadas à inclusão, né? Ou seja, quando um conjunto está contido em outro, ou seja, todo elemento de um conjunto também é elemento do outro conjunto, tá? Vamos começar com um exemplo? Vamos lá na geometria. Pegue um plano π, tá? E uma reta no plano. Se eu pensar como conjuntos, né, o plano e a reta, você pode enxergar a relação entre a reta e o plano de duas maneiras, tá? A primeira forma é enxergar a reta como sendo um conjunto cujos elementos são seus pontos, que também estão no plano π, tá? Então, se eu enxergar π e r como conjuntos cujos elementos são pontos, né, seus pontos, então a reta, todo ponto que está na reta r também está no plano π, ok? Uma segunda maneira é enxergar a reta como um elemento do plano π, tá? Essa primeira forma vai nos leva à noção de um conjunto estar contido em outro, tá? Então a gente pode falar então que a reta R está contida no plano π, tá? Por quê? Porque todo elemento que está na reta R, né, ou seja, os elementos de R são os seus pontos. Todo ponto que está na reta R também é um ponto do plano π, tá? E, em geral vai ser isso. Eu vou ter dois conjuntos quando eu posso falar, por exemplo, que um conjunto A está contido em um conjunto B. Se todo elemento que está no A, né, no conjunto A, também está no conjunto B. Tá? Vamos ter a definição. Sejam A e B dois conjuntos quaisquer. Tá? A gente fala que A está contido em B quando todo elemento de A também é um elemento de B. Você também pode falar que B contém o conjunto A. Tá? Ou você fala que A está contido em B ou B contido em A. Ou B contém A. Não vai confundir com a igualdade, né? Se você lembrar na igualdade, quando a gente fala que dois conjuntos A e B são iguais, se todo elemento de A é elemento de B, que é exatamente essa propriedade aqui, ó, que define inclusão, e todo elemento de B também é elemento de A. Ou seja, a gente vai ver, tá, hoje, que dois conjuntos são iguais se somente se o A está contido em B e o B está contido em A, tá? Notações, vamos lá, que a gente usa. Eu vou usar essa aqui, tá? Na maioria dos casos. Essa azul aqui também é muito utilizada, tá? Muitos autores têm. As duas de baixo é basicamente a mesma notação, né? Só inverte ali quantas vezes você precisa, por algum motivo, escrever o contrário, a inclusão, né? Então essas quatro aqui são as mais utilizadas, tá? Se eu colocar aqui embaixo um sinal de igualdade também, alguns autores usam isso, tá? Hoje em dia parece nem tanto, mas pode ser que vocês encontrem em alguns livros. E todas essas 6 notações significam isso, que A é um subconjunto de B. A está contido em B, né? Não falei de subconjunto ainda. Ou seja, cada uma delas significa que todo elemento do conjunto A está contido no conjunto B, tá? Ou seja, se eu for fazer lá representar o conjunto, os conjuntos A e B por círculos, se o A está contido em B e esse é o conjunto B, então o conjunto A está dentro, né? Nessa é a ideia, ok? É... Então, como a gente define a inclusão, né? Quando que A e B estão contidos? A está contido em B. Isso é equivalente a dizer que qualquer que seja meu x, vamos chamar o universo aqui, né? Dos elementos de A e B ali. Qualquer que seja meu x no universo, né? Suponha que A e B são dois elementos, dois conjuntos em algum universo U. Então, para provar que A está contido em B, você tem que mostrar que qualquer que seja seu
elemento no seu universo, você tem que, se o x está em A, então x está em B. Tá? Então essa inclusão é equivalente a essa proposição aqui. Ok? Então, para mostrar que A está contido em B, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar que qualquer seja o seu elemento do seu universo, você tem que essa proposição é verdadeira. Isso é um condicional, né? Então tem que mostrar que para qualquer x que você pega do seu universo, isso é verdadeiro, certo? O que acontece? Se você pegar um x no seu universo que não esteja no conjunto A, então esse condicional vai ser falso, implica alguma coisa. Automaticamente o condicional vai ser verdadeiro nesse caso, né? Então, no final das contas, é suficiente você supor que você está pegando um elemento x no conjunto A e mostrar que ele também está no conjunto B, né? Porque para provar, né, se isso aqui é verdadeiro, então não pode acontecer esse caso, né? X pertence a A verdadeiro, X pertence a B falso, tá? Então, o único caso, como é que a gente prova efetivamente que A é um subconjunto de B, está contido em B? Você mostra, pega, mostra que todo elemento que está no A também está no B. Ou seja, mostra que qualquer que seja o X que você pega no conjunto A, você mostra que ele também está no B, tá? Se você conseguir mostrar isso, você mostrou que A está contido em B. Aí eu já estou usando, né, a nomenclatura, que significa dizer que A é um subconjunto de B. É simplesmente quando A está contido em B, tá? Então A é um subconjunto de B se todo elemento de A está em B, ok? Tá. A gente vai ver, né? Vale o seguinte, se A e B são dois conjuntos iguais, então você pode falar que o A está contido em B, tá? Certo? Se dois conjuntos são iguais, você pode afirmar que A está contido em B, ou seja, todo conjunto está contido nele mesmo, tá? Por exemplo, o conjunto que contém os números 1, 2, você pode falar que está contido no conjunto que contém os números 1, 2, tá? Sempre pode falar isso. O que acontece? É claro que às vezes esses pode acontecer, né? De A estar contido em B, em que A e B são conjuntos diferentes. Por exemplo, o conjunto 1, 2 está contido no conjunto 1, 2, 3. Então, 1 e 2 estão aqui, e eles também estão aqui. Então todo elemento desse conjunto está nesse. Então esse conjunto está contido nesse. Em algumas situações, então assim, quando a gente escreve assim, denota uma inclusão assim, você não está excluindo a possibilidade dos conjuntos A e B serem iguais, tá? Ok? Então você está lá em algum texto, você escreve lá, A está contido em B, onde A e B são os conjuntos. Você está deixando aberto o caso em que a possibilidade deles serem iguais, tá? Mesmo se eles forem diferentes, tá certo escrever assim, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Isso aqui tá certo escrever. Isso aqui também, tá? Só que dependendo da situação, você quer reforçar, tipo nesse caso aqui, que os conjuntos são diferentes, tá? Então, você pode escrever, por exemplo, isso aqui. Fazer esse cortezinho aqui embaixo. Isso aqui é equivalente a dizer que A está contido em B e A e B são diferentes, tá? A gente usa isso aqui só para reforçar que os conjuntos A e B, A está contido em B e eles são diferentes, tá? Em alguma situação pode ser útil, assim, fica mais fácil, fica mais simples escrever assim, né? Você quer, para não precisar ficar toda hora escrevendo que A está contido em B e eles são diferentes. Aí você simplesmente coloca esse símbolo aqui, tá? Então nesse caso a gente fala que A é o subconjunto próprio do B, tá?
Então, nesse caso aqui, ó, esse conjunto 1, 2 é um subconjunto próprio desse conjunto. Por quê? Ele está contido nesse e esses dois conjuntos são diferentes. Então, o número 3 está aqui e não está aqui. De novo, mesmo quando os conjuntos são diferentes, quando A está contido em B e A e B são diferentes, não tanto faz escrever assim ou assim. As duas maneiras estão corretas, tá? Se eles forem diferentes. Se eles forem iguais, você não pode escrever isso, tá? Isso aqui você não pode escrever se eles forem iguais, tá? Então essa notação só pode usar quando eles são diferentes. E essa notação você pode usar em qualquer caso, se eles forem diferentes ou iguais. Certo? Em geral a gente usa essa notação mais quando você precisa por algum motivo enfatizar que os conjuntos A e B são diferentes, tá? As notações mais utilizadas nesse caso são essas duas, tá? Na verdade você pode até cortar até aqui assim, tá? Opa. Bom, essas duas aqui são as mais utilizadas, tá? Vamos lá. Então, para mostrar que A é um subconjunto próprio do B, ou a gente fala também que A está contido propriamente em B. Lembra que eu falei isso aqui? Equivalente a dizer que o A é um subconjunto de B, que A e B são diferentes. Então você tem que provar duas coisas. Primeiro tem que mostrar que A está contido em B. Ou seja, tem que mostrar que todo elemento do A também está em B. E depois tem que mostrar que A e B são diferentes. Agora, como é que mostra que dois conjuntos são diferentes? Né? No caso que A e B. Quando que eles são diferentes? Se existe um elemento do A que não está no B, ou existe um elemento do B que não está no A. Mas como o A está contido em B, a única possibilidade que resta é mostrar que o B não está contido em A, né? Ou seja, existe um elemento, pelo menos um elemento do B que não está no A. Então você tem que mostrar duas coisas. Então, para mostrar que A está contido propriamente em B, você mostra primeiro que o A está contido em B e depois que o A e o B são diferentes, ou seja, exibe pelo menos um elemento no B que não está no A. Por exemplo, aqui, ó, exemplo 2, vamos fazer alguns exemplos aí. O conjunto contém os números 1 e 4, está contido nesse conjunto contém os números 1, 2, 3 e 4, né? Porque todo elemento está no outro conjunto, né? Ó, o 1 está nos dois conjuntos e o 4 está nos dois conjuntos, tá? Nesse caso, você pode escrever também, se você quiser ser mais enfatizar, mais específico, você pode escrever assim: o conjunto contém os números 1 e 4, está contido propriamente 1, 2, 3, 4. Por quê? Nesse caso é simples verificar, né? Ó, o número 3, ele está nesse conjunto e não está nesse, tá? Outro exemplo simples. Suponha que A, B e C são distintos, tá? Aqui A é diferente de B nesse exemplo, o A é diferente de C e o B é diferente do C. Então, AC está contido em ABC, tá? Ou seja, é válida essa inclusão. Então, o conjunto que contém as letras A e C é um subconjunto do conjunto que contém as letras A, B e C. Tá? De novo, ó, o B, tem um elemento que é o B que está nesse conjunto e não está nesse. Então você pode também, se você quiser, denotar assim esse fato, tá? Essa inclusão. Vamos lembrar lá dos conjuntos numéricos. Conjuntos naturais são o conjunto que contém os inteiros 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os inteiros é o conjunto que contém ali os naturais e os opostos, né, dos naturais, seja os negativos. E os racionais é o que? É o conjunto formado por todos os números escritos em forma de fração com numerador e denominador inteiros, né?
E é claro que o denominador, né, o Q aqui, ó, não pode ser zero para... Você não tem divisão por zero, né? Nós também temos lá o conjunto dos números reais, né? Que é o conjunto formado por todos os números racionais, ou seja, todos aqueles que podem ser escritos como uma fração, e pelos irracionais, né? Os irracionais são aqueles com números que não podem ser escritos como uma fração, por exemplo, raiz quadrada de 2, o π, raiz quadrada de 5. Na verdade, a raiz quadrada de p, se p é um número primo, sempre é irracional, tá? Então, a união dos racionais com os irracionais nos dá o conjunto dos números reais, que preenche toda uma reta, né? Lembra que a relação cada ponto de uma reta, você consegue associá-lo a um único número real e vice-versa. Dado um número real, você consegue associá-lo a um único ponto da reta, né? O que a gente faz consegue construir uma função bijetora, né? Que pega do conjunto dos números reais até uma reta. Então, para esses conjuntos, são válidas algumas inclusões, tá? Só faltou falar o conjunto dos números complexos. Não sei se todo mundo estudou aí no ensino médio. São aqueles números da forma A mais IB, né? Em que A e B são números reais, né? Em que I é um número que faz aqui, né? Ele ao quadrado é menos 1. É um número complexo, tal que ele ao quadrado é menos 1. Então, é claro que vale essa inclusão, né? Naturais está contido nos inteiros, que os naturais pegam só os inteiros positivos. E nos inteiros a gente coloca ali os negativos junto. Todo inteiro é um racional. Por quê? Por que todo inteiro é racional? Bom, só rascunho, tá? Se Z é um número inteiro, então você pode escrever ele como Z dividido por 1, que é um número, então é um número racional, né? Porque você consegue escrever ele como uma fração com numerador e denominador inteiros, tá? Todo racional é real, tá? Isso é pela definição dos números reais, né? Números reais, você está pegando todos os racionais com todos os irracionais, tá? Todo número real você pode enxergar como um número complexo, tá? Por quê? Seja x um número real, então tem que escrever ele na forma a mais ib, em que para alguns a e b reais, né? Você pode escrever simplesmente o x como x mais i vezes zero. Então isso aqui é um número complexo, tá? Isso para qualquer x, né? Real. Então isso é verdadeiro, tá? Mais do que isso, todas essas inclusões são próprias, tá? Porque existem inteiros que não são naturais, existem racionais que não são inteiros, existem reais que não são racionais, existem complexos que não são reais, tá? Se eu pensar também no conjunto dos números irracionais, tá? Alguns autores chamam de i, outros não chamam de nada, colocam só assim, né, como a anotação de diferença. Mas todo irracional é real, tá? E a inclusão é própria porque nos reais também tem os racionais, que não são irracionais, né? E como a gente já viu, todo real é complexo, tá? Se fosse fazer uma representação aí dos números, né? Não, vou colocar os reais aqui. Então a gente pode dividir ele em dois conjuntos, né? Os irracionais e os racionais. Aí dentro dos racionais você tem os inteiros e dentro dos inteiros você tem os naturais, tá?
E por fora aqui, né, contendo os reais, temos os complexos, tá? E todas essas inclusões são próprias, tá? Por exemplo, porque naturais está contido propriamente nos inteiros, porque menos um é inteiro que não é natural. Porque os inteiros estão contidos propriamente nos racionais. Porque meio é um número racional que não é inteiro. Porque os racionais estão contidos propriamente nos reais. Porque raiz quadrada de 2 é um real que não é racional. Por que os reais estão contidos propriamente nos complexos? Porque i é um número complexo que não é real. Tá? Mesma coisa, os irracionais. Por que os racionais estão contidos nos complexos? Propriamente. Porque 2 é um número real que não é irracional, tá? Então, vamos lá, mais uma notação. É... Quando você quer indicar que um conjunto não está contido em outro, a gente vai representar. Você vai representar de maneira. É bem intuitivo, né? Você vai pegar aquela notação de inclusão, vai cortar ela inteira, tá? Isso significa então que, nesse caso, né? Se o A. Se você escreve isso aqui, ó. Está dizendo que o A não é um subconjunto de B, né? Ou seja, A não está contido em B. Isso significa que existe pelo menos um elemento no A que não está no B, tá? Ó, não vai me confundir o A não estar contido em B com A estar contido propriamente em B, tá? Ó, na de baixo eu tô cortando só um pedacinho aqui, né? Como se fosse na igualdade aqui. Como se estivesse colocando embaixo do contido o símbolo de diferente, tá? Então, isso aqui, essa notação significa que A não é subconjunto de B. Isso aqui significa que A é subconjunto de B, tá? E também que A e B são diferentes, tá? Notações mais utilizadas vão ser essas duas, tá? Essas duas aqui. Então eu vou tentar seguir uma linha aqui nos textos. Quando A for subconjunto de B, eu vou denotar assim, tá? De vez em quando, muito raramente, talvez eu use essa, ao contrário, tá? Mas a grande maioria das vezes vai ser essa é a notação que eu vou usar. Quando A estiver contido propriamente em B, eu vou usar essa, que é... Estou variando essa, né? E quando A não estiver contido em B, a gente vai usar essa aqui, tá? São notações que eu vou utilizar mais. Então lá, ó, alguns exemplos aí de conjuntos que não satisfazem a inclusão. Ó, no exemplo A. É claro que não vale a inclusão, né? Porque o B está aqui e não está aqui, ó. Cadê o B? Não tá, né? Então, essa inclusão aqui é válida, pois não é válida, né? Essa não inclusão é válida, né? Pois o B está nesse conjunto e B não pertence ao conjunto AXZ, tá? Aqui, mesma coisa. Note que para mostrar que a inclusão não é válida, basta apresentar um exemplo, tá? De um elemento que está no primeiro conjunto e não está no segundo. No B aqui, ó, nenhum dos três elementos estão aqui, mas não precisa falar dos três. Você pode simplesmente falar que o 1 está nesse conjunto e o 1 não está nesse conjunto.
conjunto dos inteiros não está contido nos naturais, né? Por quê? Porque menos 1 é um número inteiro que não é natural, tá? Essa inclusão aqui, ó, é uma inclusão válida e é própria, né? Por quê? Porque os conjuntos são diferentes, tá? Aqui também, ó, é válida a inclusão, né? O x, y, z estão nos dois conjuntos, tá? E esse conjunto é formado só pelo x, y, z. Então todo elemento desse conjunto está no outro. A inclusão é própria porque esses conjuntos são diferentes. E aqui, mesma coisa. Ó. Esse conjunto só tem dois elementos, 1 e 4. Ó, e os dois estão aqui. Então é válida a inclusão, tá? E eu posso colocar que essa inclusão é própria porque os conjuntos são diferentes, tá? Nesses três casos de inclusão, não está errado você escrever assim, tá? Por exemplo, AB está contido em ABC, sem colocar aquele corte para representar que eles são diferentes, tá? Não está errado escrever assim, tá? Como eu falei. Às vezes você coloca que a inclusão é própria se você quiser reforçar que os conjuntos são diferentes. Bom, gente, para encerrar a aula, vamos provar então que a inclusão de conjuntos satisfaz essas três propriedades. Tá? Ela é reflexiva, transitiva e antissimétrica. O que a gente provar aqui é que na verdade a inclusão de conjuntos é uma relação de ordem, tá? Na família dos conjuntos. Bom, a gente vai estudar relação só no terceiro bimestre, tá? Em Fundamentos 2. Mas lá a gente vê esse exemplo de novo, tá? Então lá. Primeiro eu tenho que mostrar que a inclusão ela é reflexiva. Eu já comentei lá no início, né? Todo conjunto está contido nele mesmo. Então é isso que a gente vai provar, tá? Então vamos provar a reflexiva primeiro. Vamos lembrar a definição? Então dizer que A é igual a A, isso é equivalente a dizer que qualquer que seja meu x pertencente a U, nós temos que se x está em A, então x está em A. Para qualquer x que você pegue, vamos analisar esse condicional. Se o x não está no A, isso aqui é falso e isso aqui é falso. Falso, falso, condicional verdadeiro. Se o x está no A, isso é verdadeiro e isso é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, condicional é verdadeiro. Então esse condicional sempre é verdadeiro, independente do x que você escolha no seu universo. Tá? Portanto, isso é uma tautologia. Consequentemente, vale essa igualdade. Tá? Temos que se x não pertence a A, então x pertence a A. Condiciona que x pertence a A, é verdadeiro. E se o x pertence a A, então x pertence a A, condiciona x pertence a A, também é verdadeiro. Logo a proposição para todo x pertencente ao meu universo, se x pertence a A, condiciona que x pertence a A, essa proposição é verdadeira. Tá? Logo, o conjunto A é igual a ele próprio. Agora vamos provar a simetria. Bom, a gente tem que mostrar agora o seguinte, que se
Ah, perdão, simétrica não, aqui é transitiva, né? Para provar isso eu não vou usar definição não, tá? Usando proposições não, vamos fazer o que a gente faz na prática, né? Então eu quero mostrar que se A está contido em B e se B está contido em C, então A está contido em C. Para mostrar que o A está contido em C, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar que qualquer que seja o meu elemento que está no A também está no C. Tá? Então aqui, as nossas hipóteses são que o A é um subconjunto de B e B é um subconjunto de C. A tese é que o A está contido em C. Tá? Então eu vou pegar um elemento qualquer no conjunto A e mostrar que ele está no B. Então, C, mostrar que está no C, né? Seja Azinho um elemento de A. Tá? Para provar isso, você tem que usar as hipóteses, tá? Essa demonstração a gente fez parecida lá na igualdade. Olha só, como A está contido em B, e o Azinho é um elemento de A, o que acontece? Como A está contido em B, todo elemento do A também é elemento do B. Em particular, o Azinho estando em A, significa que o Azinho está em B. Também, né? O Azinho está em B. Agora, de novamente o mesmo argumento, né? B contido em C e Azinho pertencente a B. Então vamos lá. Se o B está contido em C, todo elemento de B é elemento de C. E sendo Azinho um elemento de B, segue que o Azinho está em C. Agora, o que eu acabei de fazer? Peguei um elemento Azinho de A qualquer, né? E mostrei que ele também está em C. Ou seja, mostrei que todo elemento de A também está em C. Isso é inclusão, a gente acabou de provar. Então, como esse elemento foi tomado arbitrariamente, segue que A é um subconjunto de C. Agora antissimétrica. Antissimétrica o quê? Vamos lá. Agora a gente vai supor que A está contido em B e B está contido em A. Tá? Aqui tem um erro. Aqui é A está contido em B, tá? A e B são iguais. Então a gente vai mostrar o seguinte, que A e B serem iguais é equivalente a dizer que o A está contido em B e B está contido em A. Tá? Então aqui é primeiro, vamos supor que o A está contido em B e o B está contido em A. E eu vou querer chegar no fato que A e B são iguais. Tá? Para mostrar que A e B são iguais, se lembrar do passado, tem que mostrar que todo elemento que está no A está no B e todo elemento que está no B está no A. Tá? Nesse caso aqui é bem tranquilo porque todo elemento de A está em B segue dessa hipótese e que todo elemento de B está em A segue dessa hipótese aqui. Tá? Então lá, seja Azinho um elemento de A. Então, como o A está contido em B e o Azinho está em A, segue que o Azinho está em B.
agora seja Bzinho um elemento do B. De B contido em A e Bzinho pertence a B, bem que o Bzinho está em A. Então olha só o que eu fiz. Peguei um elemento qualquer no Azinho e mostrei que ele está em B. E peguei um elemento qualquer em B, Bzinho em B, mostrei que ele também está em A. Ou seja, todo elemento do A está em B, todo elemento do B está em A. Portanto, A e B são iguais. Vamos fazer a recíproca. Agora a gente vai trocar, né, a hipótese e a tese. Agora a nossa hipótese é que os conjuntos A e B são iguais. A tese é que o A está contido em B e o B está contido em A. Bom, só usar a definição, né? Só lembrar, o que significa dizer que A e B são iguais? Duas propriedades. Todo elemento de A está contido em B, todo elemento de B está contido em A. A primeira propriedade, né, que todo elemento de A está contido em B, é justamente a definição de A estar contido em B, né? Todo elemento de A está contido em B. Então, como A está contido em B, segue que tá, vou chamar de 1 aqui, ó. Todo elemento de A está em B. Logo, o A está contido em B. E também outro fato é verdadeiro. Todo elemento do B está em A. Porque A e B são iguais. Assim, o B está contido em A. Acabou, né? Mostramos que, supondo isso, nós mostramos que essa inclusão é verdadeira e essa inclusão também é verdadeira. Tá? Aí a demonstração está encerrada. Ok? Bom, pessoal, sobre inclusão de conjuntos, subconjuntos, era isso. Tá? Na próxima aula a gente vai estudar como representar um conjunto, né? Especificação de conjunto. Ok? E depois a gente começa a estudar a parte das união de conjuntos, interseção, diferença e suas propriedades. Tá? Bom, a gente ficando por aqui então. Até a próxima aula.